Vou pedir para que todos desliguem o celular, por favor. E eu vou falar dos cursos, mas do curso que ainda vai dar início, porque nós temos mais uns 3 cursos que já iniciaram na casa, mas vocês podem tirar informações na livraria ou no site, tá? No site tem todas as informações que vocês podem até ver depois de casa. O site é www.pazeamor.org, www.pazeamor.org. O ciclo básico do Espiritismo é um curso que vai dar início no dia 8 de março. O horário é das 14 às 15 horas, aos sábados. E de terças vai dar início a dia 11 de março, que será das 14 às 15h15, ou das 20h15 às 21h30. Esse curso básico é aberto a todas as pessoas que tenham interesse em conhecer a doutrina espírita. Nós temos a evangelização infanto-juvenil, vai dar início dia 9 de março, aos domingos, para os nossos jovens, crianças, das 9 às 10h15. Enquanto os pais ficam aqui no Evangelho, no trabalho, as crianças sobem, os adolescentes sobem. São reuniões realizadas num ambiente de descontração, sem misticismo, com respeito e o máximo de aproveitamento, onde o evangelizando participa, questiona, se informa, esclarece dúvidas, reflete e conclui. Nós estamos pedindo para kits de higiene pessoal. É muito importante que a colaboração de vocês, né? E aproveitando para agradecer a todos, que eu sei que de alguma forma, mesmo que for com oração, vocês estão nos ajudando. Que Jesus os abençoe, bom tratamento para quem está em tratamento. Eu vou passar para a Angelina. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Gostei desse boa tarde. Está combinando mesmo com o dia, que está gostoso. Sejam todos muito bem-vindos na nossa Casa de Paz e Amor. É uma alegria esses nossos encontros. Sabe aquele encontro da adolescência que dá aquele geladinho na barriga? É assim que acontece aos sábados. Dá geladinho na barriga, sim. Esses nossos encontros, eles são fantásticos, gente. Eu agradeço muito a todos vocês pela alegria de estarem conosco neste aprendizado aqui pelo planeta Terra. Que bênção nós todos recebemos desse encontro, dessa oportunidade de encontrarmos uma casa como a nossa, de paz e amor, literalmente, de paz e de amor, para nos ajudar nesse momento aí dessa caminhada aqui pela Terra, para nós nos ajudarmos a nos tornarmos pessoas melhores. Não é? Olha que bênção. Como eu sempre digo, Deus, Ele criou o planeta Terra com uma beleza fantástica, para receber aqui no planeta espíritos endividados como nós. Que dirá que Deus mais não pode fazer por nós? Existe algo que Ele não possa fazer por nós? Espíritos ainda endividados? Não tem. Deus é infinita bondade e amor. E o que Ele faz por nós, não tem nem como nós mensurarmos. Se a nós todos que ainda estamos nesta luta aí, nessa caminhada para nos melhorarmos, Ele presenteou com um planeta tão lindo. Imagina para aqueles espíritos que já alcançaram a perfeição. Eu não consigo nem imaginar a beleza do lugar, dessas Pleiades aí onde vivem esses espíritos. Deve ser uma coisa fantástica, que acho que nem nos nossos melhores sonhos nós vamos conseguir
mensurar o que é isso. Mas, olha só, como Deus é justo e bom. Todos nós, como nos ensina a doutrina espírita, estamos fadados à perfeição. Nós vamos um dia habitar esses locais. Por quê? Seremos espíritos perfeitos. Gente, já imaginou que coisa fantástica quando isso acontecer? Será maravilhoso nós termos uma visão da dimensão da galáxia, dessas vibrações de amor que nós vamos poder fazer para todos que estiverem precisando. Com as nossas preces, nós já conseguimos isso, não é? Imagina quando formos perfeitos. Vamos deixar o tempo se encarregar de tudo isso. A gente só vai se preparando. Né? Vamos nos preparar para esse momento em que todos nos tornaremos perfeitos. E é por isso que a nossa casa oferece todos esses cursos que a Margarete acabou de divulgar. E tantos outros que já iniciaram também. Pegue as informações lá na nossa livraria. Porque é assim que nós começamos, de grãozinho em grãozinho. Nós vamos construindo aí esses momentos magníficos que nós iremos viver mais para frente. É tendo conhecimento, é buscando o aprendizado. Nem mirando tanto lá na frente, mas para que nós possamos viver dias melhores aqui na Terra mesmo. Tá certo? Então vamos lá começar o nosso trabalho. O capítulo do Evangelho de hoje é o capítulo 2, itens 1, 2 e 3. O capítulo é Meu reino não é deste mundo. Tá? E 1, 2 e 3, a vida futura. Leitura do Evangelho e a leitura da mensagem, a nossa querida Cris vai fazer para nós. A prece inicial é a Vera. Vibração geral, vibração dos passes e a magnetização das águas, a Luzia vai fazer para nós. A prece final é a Maria Helena. E hoje, gente, para contrastar aí, dar esse brilho maior para a nossa tarde, nós temos aqui a nossa querida palestrante de hoje. Olha ela aqui. A nossa querida Márcia, vou ver se eu acerto o sobrenome. Tebexirene. É isso? Tebexirene. É isso. Mais ou menos. É parecido. A nossa querida Marcinha, trabalhadora da nossa Casa de Paz e Amor, estudiosa da doutrina espírita, e fala com aquele jeitinho gostoso de ouvir. Ela já esteve aqui uma vez, não é? Então hoje nós estamos tendo a chance de ouvi-la novamente, não é? Que vem com esse tema aí fantástico, a vida futura. Não está com dúvidas aí sobre o seu futuro, sobre as vidas futuras, a vida futura? Então a Márcia vai esclarecer para nós hoje. Então, que nós possamos ter esses ouvidos de ouvir, gente. Durante a palestra, eu sei como é que é. Os nossos pensamentos, eles querem voar. Nós queremos pensar lá, em fulano, em beltrano, em ciclano. Mas não, gente, segura seu pensamento aqui, nesse momento, nesses poucos minutos que são reservados só para nós. São minutos importantíssimos para nos garantir aí essa vida futura, lá em espíritos perfeitos, nessas grandes pleiades do nosso Criador. Tá certo? Vamos prestigiar a nossa querida Marcinha, para que nós possamos receber o que nós estamos precisando e o que nós viemos buscar na tarde de hoje. Tá certo? Que Jesus nos abençoe. Gente, deixa eu avisar também. Hoje nós teremos o sorteio dos livros, inclusive o livro do mês. Capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, a vida futura, item 3. Os judeus tinham ideias muito imprecisas sobre a vida futura. Acreditavam nos anjos, que consideravam como seres privilegiados da criação, mas não sabiam que os homens, um dia, pudessem tornar-se anjos e participar da felicidade angélica. Segundo pensavam,
A observação das leis de Deus era recompensada pelos bens terrenos, pela supremacia de sua nação no mundo, pelas vitórias que obteriam sobre os inimigos. As calamidades públicas e as derrotas eram os castigos da desobediência. Moisés o confirmou ao dizer essas coisas, ainda mais fortemente, a um povo ignorante de pastores que precisava ser tocado, antes de tudo, pelos interesses deste mundo. Mais tarde, Jesus veio lhes revelar que existe outro mundo, onde a justiça de Deus se realiza. É esse mundo que ele promete aos que observam os mandamentos de Deus. É nele que os bons são recompensados. Esse mundo é o seu reino, no qual se encontra em toda a sua glória e para o qual voltará ao deixar a terra. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Abacelli, irmão José, Vida Simples. O homem sofre mais pela posse do supérfluo do que pela carência justa das coisas. Se a ambição impulsiona o progresso material, pode causar muitos danos à alma. Para viver, o homem não carece possuir além do necessário. Quando extrapola, começa então para ele o sofrimento oriundo do excessivo apego aos bens materiais. Quem não desse ao corpo além do indispensável, teria tempo de sobra para cuidar do espírito. O problema é que a maioria vive em função do ter e não do ser. A vida dos homens que se notabilizam no campo da sabedoria e da espiritualidade era uma vida simples, voltada para os valores imperecíveis e imutáveis. Quem se aflige pelo que não tem, não sabe viver com alegria, nada tendo e tudo possuindo. Boa tarde a todos. Vamos já nos preparando, ficar em paz com nós mesmos, sabendo que desde que entramos naquele portão fomos recebidos já amparados com muito amor, com muito carinho. Desde o momento que você adentrou aqui dentro, você já está sendo cuidado, cada um de nós. Então, vamos nos preparando para a palestra que vai ser daqui a pouco pela nossa companheira Márcia. Veja com quanta leveza a Angelina hoje passou para vocês, tanta coisa positiva. Vamos levar isso adiante, meus irmãos, para a gente poder cada dia mais melhorarmos como seres vivos que estamos aqui na Terra, para cumprir com as nossas obrigações. Então, vamos fazer por dom de merecimento, de receber tudo isso que vamos ter nessa tarde. Olha que pauta maravilhosa que nós vamos ter. Vamos ver uma parte da vida futura. Vamos desejar que cada vida futura nossa seja cada dia melhor, porque nós estamos nos doando cada dia mais, buscando o nosso melhor. Mudando hoje, amanhã, depois de amanhã e assim por diante. Que Deus seja conosco cada minuto e cada momento. E assim seja, graças a Deus. Uma boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, agradecendo esse carinho dessa equipe, da Angelina, pelo convite, e agradecer também pela oportunidade que a gente tem de estar aqui para falar, compartilhar com vocês de uma reflexão assim, de uma fala tão sublime de Jesus. Falar de Jesus já nos emociona, né? E esse capítulo foi sabiamente trazido por Allan Kardec, veja na sequência, né? O primeiro, não vim destruir a lei, e o segundo, com esta fala de Jesus. E nós vamos procurar aqui nos transportarmos para esse momento em que Jesus disse essa frase: meu reino não é deste mundo. Não só uma frase, mas algo muito mais profundo. Ele estava ali, naquele momento, preso. E ele foi levado para as lideranças do Sinédrio, interrogado pelos sacerdotes judeus. Mas
os sacerdotes não tinham competência para julgá-lo, apesar de ser ali os 3 poderes. Eles estavam exercendo os 3 poderes, inclusive uma instituição, vamos dizer, bancária. Mas eles não tinham, também razões nem para julgar e muito menos para condenar. Então eles enviam Jesus lá para o pretório, que ficava na região da Judéia, em Jerusalém, onde residia o governador Pôncio Pilatos. E ali foi o encontro dos dois, E que encontro esse, não? E ali Pilatos vai interrogar Jesus, dizendo: tu és o rei dos judeus? Jesus responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certo que os meus ministros haviam de pelejar para que eu não fosse entregue aos judeus. Então, imaginem vocês, existiria a luta, mas aqui, olha, 2 concepções totalmente opostas. Pilatos falando de um reino puramente material. E Jesus falando de um reino maravilhoso, o reino do seu Pai, o reino de Deus, o reino do amor, o reino que deve estar dentro de nós. Então, 2 situações muito, muito opostas. E aí, nessa situação toda, a gente vê que Jesus fala não do reino restrito, a um lugar físico, porque seu reino era algo além e muito maior do que um reino terreno. Essa realeza que, quando é terrena, ela vai terminar, não é verdade? E a realeza moral é a que governa eternamente. E aí continua. Mas por agora, Jesus disse, o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos, então, logo tu és rei? E Jesus disse, tu que o dizes, que eu sou o rei. Eu não nasci, nem vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Jesus simplesmente, ele está dizendo assim da sua realeza, que é de cunho espiritual. E isso todas essas mensagens foram trazidas no Evangelho de João, tanto uma quanto outra. Então, a gente vê que o sentido figurado do reino e realeza, presentes nessa fala de Jesus, não se vinculam às conquistas materiais, a poder, não é verdade? A tronos, às joias, a terra. Não simboliza de forma alguma essa fala dele. A realeza a qual ele se refere está na posse de valores espirituais, da nobreza da alma, dos verdadeiros tesouros, aqueles tesouros que estão nos nossos corações. Um reino de paz, de amor e de fraternidade. Um reino de conquistas espirituais. E tudo isso que vai nos aproximar de Deus, do reino de Deus, que será instaurado dentro de nós, no nosso espírito. Porque tudo que fizermos, levaremos nosso espírito, as nossas obras, as obras do bem. E muito interessante também ele falar, mas por agora o meu reino não é daqui. Bem significativo, que nós falamos do um planeta, a Terra, de provas e expiações, passando pela transição planetária que já ocorre há muitas décadas. Mas que transformações são essas que nós necessitamos? Não são as transformações físicas, mas sim a nossa autotransformação. É muito lento, mas é o tempo que está decorrendo para que a gente mude. E nós que estamos aqui, já começamos a fazer esse movimento, não é? Estamos procurando fazer esse movimento, degrauzinho a degrauzinho, não é? E quando ele diz ainda, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz, é muito mais significativo. Aquilo que a gente consegue ver e ouvir, quanto tempo leva em nós, quanto esforço requer de nós para chegarmos a esse ponto de ouvir, entender e
intruir, colocar dentro de nós, fazer parte do nosso ser. Mas ele se refere, sim, à vida futura, como bem Allan Kardec trouxe no Evangelho segundo o Espiritismo. E a vida futura, pelo que vocês viram na mensagem que foi lida, né, que eu destaquei essa mensagem, essa parte da mensagem, para a gente entender como aquele povo reagia. Eles eram incrédulos, tinham muitas dúvidas, é claro. Eles até acreditavam que só os anjos estariam lá no céu, que eles nunca atingiriam aquele estágio. Eles acreditavam num Deus punitivo, um Deus que castiga. E para seguir as leis de Deus, você receberia a recompensa só pelos seus atos materiais. Até consideravam uma vitória de uma guerra sobre o inimigo um bem, que seria se aproximar de Deus. Então, olha quantos equívocos, né? Imagine Jesus diante desses homens, trazendo toda essa leveza, essa sublimidade. Então, a gente entende que a vida futura, ela tem que ser de que maneira? O que ela tem que ser para todos nós? Tem que ser uma meta a que se destina a humanidade, devendo ser objeto das principais ocupações do homem na Terra. E aí a nossa doutrina, o Consolador prometido, que veio trazer o cristianismo redivivo, todas essas mensagens para nós, mostrando o melhor caminho, porque nesse entendimento o Espiritismo abriu um leque, abriu os horizontes da nossa mente, para que a gente possa trabalhar nesse sentido. Sabe Jesus que a vida terrena é passageira e todos carregamos nossos feitos, positivos ou não, ao retornarmos ao mundo espiritual. É a compreensão da continuidade da vida após o desencarne. Então, assim, sua fala está voltada para essa vida futura, para o ser espiritual que somos todos nós. Vamos adquirir valores espirituais. Embora nunca ele tenha negado, gente, as necessidades e desafios da vida terrena e as responsabilidades naturais do mundo, nos convida a aprofundar nosso entendimento e respeito pela vida. Então, Jesus falou sim da vida material, de como devemos agir perante ela, as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Quando ele fala no capítulo 11 do Evangelho, de amar ao próximo. Também ele diz lá, dai a César o que é de César. Então, nós temos que cumprir com os nossos deveres, os deveres materiais, os deveres da sociedade. Isso faz parte da nossa vivência aqui no nosso planeta. Ele não negou isso em momento algum. Disse sim que os bem-aventurados na terra teriam que ser mansos, pacíficos, e ter fome de sede e fome de justiça. Lutarmos sempre muito por isso. E assim podemos fazer outra reflexão. Qual a validade, então, de amar os inimigos, como Jesus nos convida, no capítulo 12? Reconciliar com os adversários, enquanto é tempo. Então, todas essas mensagens Jesus nos deixou. Então, toda oportunidade de evolução está aqui, nesse educandário. Escola que é a Terra. Também na mensagem do Vigiai e Orai, que eu destaquei lá, a sabedoria do irmão José, né? O irmão José falando para a gente sobre vida simples. Será que nós estamos tendo vida simples? Ninguém está dizendo aqui para negar ter um conforto, para ter... Não, mas é o excesso. Ele diz bem claro isso. Apego excessivo aos bens materiais traz sofrimento, muitas vezes. Aquela busca incessante, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo, tenho que ter aquilo... Nos escraviza essa situação, e muitas vezes, não é? E ele diz também algo mais profundo, que o problema é que a maioria vive em função do ter, e não do ser. O apelo, né, gente, ao consumismo é muito forte, e a gente tem que saber equilibrar, o que é mais difícil mesmo. A gente estamos tentando, né? Aí nós vamos ver um pouquinho desta fala, mais rapidamente. A gente sabe que aqui no Evangelho ele vai trazer o ponto de vista do Espiritismo. De que maneira que acontece? Que a ideia clara e precisa que se faz da vida futura vai dar uma fé inabalável no porvir.
E é verdade, né? Porque quando a gente acredita, a gente se apega naquilo, a nossa fé se fortalece. Essa fé tem consequências enormes sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista pelo qual eles encaram a vida terrena. Então, ao nós esforçarmos para conquistar virtudes, o coração se enche de tesouros importantes. E como ele mesmo nos ensinou, onde estiver nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Então, o grande desafio para cada um de nós está em construirmos essa compreensão desta imortalidade. Né? Não é tão simples assim, quando estamos aqui encarnados. Né? Quantas dúvidas surgem para nós. Mesmo para nós aqui, mais ainda, espíritas vivendo, estudando, trabalhando. Temos dúvidas e vamos nos esclarecendo, mas temos a fé. Temos a confiança, e principalmente na espiritualidade que tanto nos ampara. Quantos protetores espirituais nós temos? Quando a pessoa fala, eu estou sendo atrapalhado por um espírito, alguma coisa assim, que está querendo me atrapalhar. Gente, nós temos que pensar, os que nos ajudam são muito maior, em grande parte. Sabe? São os nossos pensamentos, o teor dos nossos pensamentos que devemos modificar. E ainda continua o seguinte, dizendo que embora que Deus não condena, né, os gozos, ele não está negando, como a gente falou, né? Mas sim o abuso deles em prejuízo dos interesses da nossa alma. É contra esse abuso que se previnem os que compreendem essas palavras de Jesus. Então a gente entende mais ainda que isso vai num sentido contrário, né? Exatamente numa situação assim. E aqui eu destaquei para hoje, para a gente falar, bem pertinente, bem oportuna, né? Esse espírito de Emmanuel, que trouxe para nós, nos presenteou, através do querido, brilhante Francisco Cândido Xavier, né? Esse médium exemplar, que nós tivemos a oportunidade, a bênção, a luz, o privilégio de termos ele entre nós. E o espírito de Emmanuel, que esteve em sua encarnação como Públio Lentulus, ali tão perto de Jesus. Quem conhece o livro há 2000 anos sabe do que eu estou falando, né? Mas ele foi um espírito que esteve ali perto, mas não era aquele momento para ele entender a verdade, essas verdades que Jesus tanto falou. E foi para ele muito, muito difícil as encarnações próximas, até ele chegar num estágio de evolução. Então ele fala com propriedade, porque ele vai sempre trazer uma reflexão para nós de uma mensagem de Jesus. A maioria das mensagens, e são assim, reflexões profundas, às vezes são mais diretas, mais objetivas, mas fala muito do nosso dia a dia, da nossa vida. E aqui eu quis trazer essa mensagem. Cada noite, habitualmente, agradeces a Deus por mais um dia, e quase sempre refletes no amanhã. De quais ingredientes se formará o futuro? Veja bem, né? Nós temos o nosso dia, nós vamos fazer aquele exame de consciência, né? Como Santo Agostinho também muito falou, exemplificou. E a gente entender, né, como é que foi meu dia, agradecer essa gratidão pela minha vida, mas o que eu vou fazer amanhã, né? Depois, a gente está pensando às vezes na frente, mas a essência do que nós vamos fazer, né? Embora em muitas ocasiões os homens a procurem no lado externo da existência, a resposta está sempre em nós mesmos. Porque através da vivência de muitas encarnações, nós temos um conteúdo nosso muito grande, maior do que a gente imagina, grandioso. E nós temos que despertar, temos que provocar, e tocar em nós esse conteúdo que nós temos, dos bons pensamentos, daquilo que as nossas capacidades, a nossa inteligência, o nosso físico que tem saúde, que se movimenta, e também se quem não tem muitos exemplos de superação, essa energia vital, maravilhosa que nós temos. E a cada encarnação,
estamos sim nos melhorando. Essa oportunidade aqui é a melhor. A de hoje é a melhor. E à medida que se nos amplia a maturidade interior, reconhecemos que a evolução é um caminho em formação para o alto, e nos reportando ao progresso do espírito. É pena, às vezes, né, que a gente tem que passar, tropeçar, cair, levantar, para chegar no momento de falar da maturidade, né, vamos dizer assim, a gente que já está aí, né, no caminho aí da idade mais tenra, que realmente a gente precisou cair, levantar. Mas levantamos, mas fomos buscar, nos esforçamos, nós conosco mesmos, independente do que esteja à nossa volta. Diariamente edificamos, estamos edificando aqui nesse momento, porque nos esforçamos para chegar até aqui num sábado às 14h. E edificamos em nós e por fora de nós a cooperação que nos cabe no engrandecimento da vida. Em vista disso, se nos propomos a encontrar o amanhã melhor, cogitemos disso hoje. Maravilhoso, né? Realmente nos dá muitas lições. Comecemos, então, avaliando a importância de compreender e servir. A compreensão, ela vem na convivência com o nosso próximo. Ninguém vai se isolar de ninguém, porque nós precisamos dessa interação. A interação com os nossos familiares, aqueles que são ali, muitas vezes, um desafeto, uma dificuldade, essa luta, para que a gente possa compreender o porquê dessa nossa existência. Servir. Quantas oportunidades nós temos de servir. Servir uma palavra, simplesmente, um acolhimento a alguém, né? Um ouvir, uma pessoa quer falar, um desabafo. Então, servir num trabalho voluntário, servir de toda maneira, no nosso trabalho profissional, seja a atividade que for. Você consegue sim estar servindo, porque é uma convivência necessária. No nosso lar, todos temos a nossa importância, onde quer que nós estejamos. Esqueçamos ressentimentos e sombras. Bem falado, que sombra, né? Às vezes é um sombreiro imenso, né? Que a gente coloca sobre nós mesmos. Ah, mas veio daqui, mas é porque... Nós somos autores de muito do que nos acontece. E essa sombra, esse ressentimento, então, que não sai de mim, tem que sair. Vamos nos esforçar, porque quando a gente se liberta, quando a gente perdoa, que alívio que é aquilo, né? Que bom. Eu posso nem conviver com aquela pessoa, mas eu estou livre, eu sou livre, eu estou bem, estou me sentindo mais leve. É uma sensação maravilhosa, né? Lembrando-nos de que a prática do amor é trabalho para todo dia. Dá trabalho. Dá trabalho ser espírita também, a gente vê como a gente fazer esse autorreflexão, estar dia a dia tentando praticar um pouquinho daquilo que a gente está falando. Imagine o compromisso. Eu venho aqui falar o compromisso que eu tenho que ter comigo mesma, para que isso seja verdadeiro. Então é trabalhoso, sim, mas vale com certeza muito, muito a pena. E todos os dias. Não reclamemos dos outros aquilo que possamos fazer para nós mesmos. É muito mais fácil a gente apontar, né, no outro. Aliás, diz que quando a gente aponta, é algo que não está bem conosco. Né? Por isso que a consciência é uma coisa que a gente se auto-sabota. Né? Nós somos complexos nesse aspecto. Né? Então, a gente tem que parar, vamos ver comigo mesmo, né? Entendamos que os nossos problemas não são nunca os maiores, não é? Do que muitas dificuldades que afligem os semelhantes. E como, né? Isso também traz para a gente um outro olhar, né? Poxa, vou ter gratidão sempre, né? E estender a mão para aquela pessoa que precisa, né? Independente de nunca julgá-la. Porque quando a gente julga, né, a gente está pensando que um dia a gente pode passar por aquela situação também. Né? É a trave no olho, o argueiro e a trave no olho. Eu vejo lá, né, eu não vejo um cisco. Né? Quer dizer, a gente sabe do cisco do outro e não vê a trave no seu olho. Quer dizer, a gente está sempre olhando que o outro está fazendo mais errado que a gente. Não é verdade isso, né?
Então, melhoremos a nós próprios, a fim de que as nossas experiências vão se levando. Vejamos em cada criatura um mundo à parte, e por isso aceitemos os nossos companheiros de caminho, tais quais são, do jeito que eles são, sem exigir-lhes demonstrações de santidade ou grandeza, menos ainda, né? A gente não pode cobrar de ninguém aquilo que a gente não é, né? E atentos, e aí nós temos o final da mensagem, né? Que diz assim: e atentos ao valor do tempo, avancemos sem nos marginalizarmos nas perturbações das horas vazias. Então, aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Não deixar, hoje é sábado, não vai deixar para segunda-feira. Vamos fazer hoje o que dá para fazer hoje. Então, assim, a gente lidar com a gente mesmo, otimizar esse tempo, ser produtivo, procurar trabalhar isso da melhor forma possível, porque as horas ociosas, a gente diz que a nossa mente vai se ocupar do quê? Né? Só de coisa ruim, né, gente? Porque, infelizmente, é ligar lá no noticiário, é ligar no outro canal, e muda, e toda a mesma notícia, a mesma coisa, martelando na cabeça da gente o dia todo. Então, temos que tentar não estar envolvidos. Ah, mas quantas horas do dia? Vamos colocar aqui. Quantas horas no dia eu passo refletindo, vamos dizer, numa oração, numa leitura, naquilo que eu gosto de fazer, no ouvir uma música, no sentar para conversar com meu companheiro, minha companheira, com meu pai, com a minha mãe, com o irmão, um amigo, tomar um cafezinho ali, né? Vamos convidar aquela pessoa que a gente faz tempo que não vê. Vamos tomar um café? Nossa, às vezes aquela pessoa fica tão feliz da nossa lembrança. Então, assim, procurar, né? A gente está... Claro, nós temos as nossas ocupações da vida, trabalho, né, diariamente, mas não desperdiçar o nosso precioso tempo, porque é muito precioso. E quando a gente, por exemplo, se envolve numa leitura, num bom filme, a gente sente como a gente é envolvido. Porque a espiritualidade, ela encontra um caminho em você para te dar inspirações, para te trazer, às vezes, aquele sono, você deitou, dormiu, nossa, essa noite foi tão boa, mas eu me preparei para aquela hora do sono, né? Eu me alimentei bem, claro, a parte física, eu me alimentei bem, mas eu fiz ali uma leitura, eu assisti um bom filme, ouvi uma música, fiz a minha meditação, enfim. Eu busquei para ter, e a gente tem essa conexão, que a gente que abre o caminho, abre os ouvidos para que nós sejamos acessados pelos nossos espíritos protetores. Então, nós podemos fazer isso sim. E o nosso futuro está sendo articulado nesse instante por nós mesmos. Só depende de nós, né? Façamos agora o melhor ao nosso alcance, porque o amanhã para nós será sempre o nosso hoje passado a limpo. E que nós possamos mesmo trabalhar em nós, com confiança, com esperança, fortalecer a nossa fé, porque nem que seja pequenininha, como Jesus disse, né, do grão de mostarda, é uma semente que está lá, mas que vai brotar. Num terreno bom, num terreno saudável, ela vai florescer. Vai ter uma grande árvore, é o que nós seremos. Eu agradeço a atenção de vocês e que Jesus esteja aqui entre nós, a sua paz e o seu amor nos envolva hoje e sempre. Obrigada. Boa tarde a todos. Jesus nos dá a sua luz, a sua paz. Agradecemos a nossa palestrante dessa tarde de hoje, a Márcia.
que trouxe um ótimo aprendizado para todos nós. Que possamos refletir e colocar em prática na nossa caminhada evolutiva. E assim, vamos passar para nossas vibrações, vamos fechando nossos olhos, deixando o nosso corpo físico confortável, e assim vamos ligando com os mentores do nosso trabalho, rogando a eles que nos envolva, deixando o nosso corpo, mente e espírito em sintonia, para que possamos receber tudo aquilo que viemos buscar. Agora, vamos respirando de uma forma tranquila, inspirando pela boca e expirando pelo nariz e expirando pela boca. A seguir, vamos até nossos lares, mentalizando uma luz forte com um raio de sol, tomando conta de toda a área externa, protegendo, iluminando, caminhando até o ambiente externo, harmonizando e fluidificando todos os cômodos, as pessoas, as plantas e animais, e principalmente aquele familiar que seja de difícil convivência, ou que esteja passando por alguma dificuldade, e que essa luz se espalhe a todas as residências de moradores ao redor. E agora vibremos para os hospitais, asilos, orfanato, aos moradores em situação de rua, aos dependentes químicos e aos presídios. Vibremos também pelos desempregados, que todos eles, todos sejam beneficiados nas suas necessidades. Vibremos pelo nosso planeta Terra, pelos nossos governantes, pelos desencarnados em processos violentos, pelos suicidas, que possam receber neste momento fluidos de amor, paz e luz. Mentalizamos os nomes colocados nas urnas dos encarnados e desencarnados, que todos possam ser atendidos conforme o seu merecimento. Vibremos pela casa de paz e amor, por todos os trabalhadores da casa, agradecemos ao nosso Mestre Jesus, aos mentores e benfeitores dessa casa, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. E assim, envolvido que estamos, vamos nos preparando para o passe, envolvendo os médios em uma vibração amorosa. Eles agora vão se colocar diante de cada um de vós para serem o instrumento da espiritualidade. Mentalizamos uma luz dourada no centro de força coronário, situado no alto de nossa cabeça, de modo que ele possa atuar nosso sistema nervoso e sistema imunológico, coordenando os demais centros de força de forma equilibrada. Mentalizamos uma luz amarela no centro de força frontal, situado na região da testa, entre os olhos, envolvendo nossos pensamentos e toda a parte intelectual. Mentalizamos uma luz prata, envolvendo o centro de força laríngeo, situado na região da garganta, responsável pela nossa fala e órgãos vocais e respiratórios. Mentalizamos uma luz rósea, envolvendo o nosso centro de força cardíaco, situado na região do coração, responsável pelas nossas emoções e sentimentos. Mentalizamos uma luz verde, envolvendo o centro de força gástrico, situado na região do estômago, responsável por controlar nossas funções digestivas e eliminar nossas emoções negativas. Mentalizamos uma luz de dourada, envolvendo nosso centro de força esplênico, situado na região do baço,
responsável por distribuir e coordenar as energias positivas e recursos vitais. Mentalizamos uma luz lilás e prata, envolvendo o nosso centro de força genésico, situado no baixo ventre, harmonizando os órgãos reprodutores, masculinos e femininos, bexigas, rins, aparelho urinário e a força criadora. Mentalizemos essa energia descendo e passando pelo dorso do pé e subindo pela planta do pé até os nossos glúteos. Mentalizamos uma forte luz azul no centro de força básico, no cóccix, situado na base da nossa coluna, e que essa luz possa fortalecer nossa coluna vertebral, subindo até o bulbo e novamente o coronário, fechando esse ciclo de luz. E assim, abastecido que estamos, vamos agradecermos ao Deus nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus, aos amigos da espiritualidade maior, aos mentores dessa casa de paz e amor em Jesus, pela oportunidade de recebermos os benefícios do passe. E agora, vamos nos preparando para a fluidificação das águas. Você que trouxe seu vasilhame, mentalize-o nesse momento. E aqueles que não trouxeram, mentalize suas caixas e filtros d'água de seus lares. Mentalize a natureza, fauna, a flora, cachoeiras, lagos e rios, que o Dr. Bezerra de Menezes e com sua equipe de médicos, químicos, biólogos, físicos da espiritualidade, utilizem a substância necessária para a fluidificação de nossas águas. Que as equipes espirituais benfazejas possam levar esses fluidos para as águas dos doentes nos hospitais, casas de saúde, ambulatórios médicos, posto de saúde e onde houver uma pessoa necessitada. Que ao bebermos dessa água com fé, elas nos sirvam como um bálsamo, curando nossas dores físicas e espirituais. E agora, continuando esse trabalho, mais um pouco, com o pensamento voltado ao nosso Mestre Jesus, dando mais um tempo com o pensamento, mais um tempo que Jesus está conosco, para que terminamos, para que o passe continue. E agora, encerrando o nosso trabalho, pedindo a prece de encerramento e agradecimento que nossa colega Helena fará por nós. Se conosco, Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. E assim, reabastecidos com os ensinamentos do Mestre Jesus, vamos agradecer a espiritualidade amiga, os mentores, benfeitores, agradecendo a nossa palestrante, a Márcia, a nossa dirigente, Angelina, e vamos levar para a semana dentro toda reflexão sobre essa palestra que nos traz
muito entendimento e que todos tenham uma semana iluminada com a nossa querida Mãe Maria Santíssima. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, hoje nós vamos fazer o sorteio, agora no encerramento, dos livros. Todos receberam um número? Quem não recebeu, levante a mão, por favor. Todos receberam. A segunda pergunta que eu faço, tá organizado, Márcio. A segunda pergunta é se alguém faz aniversário hoje. Alguém? Não? Então vamos sortear 3 livros. O primeiro é o livro do mês, de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, No Limiar do Infinito. O segundo é A Imensidão dos Sentidos. É um estudo psicológico. De luz, paz e amor em Jesus.